quero ler com você hoje uma porção das Escrituras num dos livros mais, digamos assim, incompreendidos das Escrituras, que é o livro de Apocalipse, a Revelação, que é de fato, vamos falar as coisas como as coisas são, é de fato um livro tanto quanto misterioso, ele usa uma linguagem tanto quanto figurativa, e você, claro, não vai levar o pé da letra, mas eu digo de coração, é um livro até fácil de ser interpretado, desde que você tenha o auxílio, a ajuda do Espírito Santo, um pouquinho de conhecimento, você consegue interpretá-lo. Bom, a primeira parte, só uma introdução, a primeira parte desse livro, Apocalipse, que significa revelação, foi a revelação que Jesus deu a João, o último apóstolo, na ilha de Pátimos, quando este estivera preso. Ele trata das 7 igrejas do Apocalipse da Ásia, onde hoje é o país chamado Turquia. E ele endereça essa escrita, essa carta aos pastores, aos anjos, como é mencionado, e traz uma revelação, uma advertência, uma promessa, e ela é, num primeiro momento, uma carta para aquelas pessoas, para aquelas igrejas de fato, mas ela também tem assim um cunho profético. Eu acredito, como muitos historiadores, e isso é explícito, é muito claro de entender, que são as eras da igreja, as épocas da igreja, são as fases da igreja, ou de uma igreja, de uma denominação, ou da igreja como num todo na sua história. E a que nós vamos ler hoje está em Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 até o versículo 22. Vamos abrir, é fácil, encontra o último livro, Apocalipse, encontra o capítulo 3, do verso 14 até ao versículo 22. E ao anjo da igreja, ao pastor daquela igreja na Laodiceia, e que hoje é para nós essa palavra, escreve, : isto diz o Amém. É Jesus quem está falando. Por que ele disse que é o Amém? O Amém significa assim seja. Todos nós, prestem atenção, nós temos que ser seguidores de Jesus, no seu exemplo, no seu modelo, na sua didática. As nossas igrejas, eu sou um pastor, eu sei que tenho essa grande responsabilidade, ela tem que se parecer com Jesus, com o modelo de igreja de Jesus. Porque ele é o Amém, ele é o assim seja, ele é o modelo do que nós devemos copiar. Ele também se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Eu não preciso de um outro testemunho, de um outro depoimento, de uma outra revelação, de uma outra doutrina, a não ser aquela que está em Jesus e que é o próprio Jesus. O testemunho de Jesus, como a gente lê um pouquinho mais à frente no Apocalipse, é o espírito da profecia. Profecia não é o que estão fazendo hoje na internet, desse pessoal que fica revelando o CPF das pessoas, fica revelando o que as pessoas andam fazendo, ou com quem fulano vai se casar. Olha, Deus está me revelando que João tem que casar com Maria, Deus está me revelando que Maria tem que seguir uma determinada profissão. Não esquece essa macumbaria gospel, pelo amor do Santo Cristo. A testemunha fiel e verdadeira é o Cristo. É Ele que nós temos que seguir, é Ele que nós devemos copiar. Ele é o exemplo de tudo. E nós temos nele, na palavra dele, no evangelho dele, toda a referência. Ele é o princípio da criação de Deus, ou seja, nele, em Jesus, todos e todas as coisas foram criadas, inclusive nós, inclusive sua igreja. Aí ele começa dizendo, presta atenção, hein? Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara, oxalá, quem dera, que foras frio ou quente. Assim, porque és morno
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nesses tempos inclusivos, que se prega à torto e direito, que a igreja tem que ser inclusiva e tem que aceitar todas as pessoas, Jesus, nas suas palavras, está nos ensinando que não. O Evangelho é exclusivo. O que significa exclusivo? O que a palavra propõe mesmo, excluir. Quem que o Evangelho exclui, pastor? O Evangelho exclui o pecador. O pecador não vai entrar no céu. Você vê a lista de 1 Coríntios 6,10. Você vê a lista de Apocalipse 21,8. Aquelas pessoas, ou a lista de Romanos 1, vocês estão anotando aí? Olha, vamos começar pela ordem. Romanos 1, depois ali do verso 18, 1 Coríntios 6,10, Apocalipse 21,8. Se você estiver num daqueles pontos, naquela lista das pessoas que não herdarão o reino de Deus, das pessoas que serão lançadas num lago que arde com fogo e enxofre, você será excluído do reino de Deus. Lançado fora. Lançado fora. Veja, o Evangelho não é inclusivo. A igreja evangélica não deveria ser inclusiva, porque o Evangelho e Jesus é exclusivo. Ele está falando, veja como é exclusivo, eu vou te vomitar da minha boca, vou te lançar fora. E isso é uma linguagem, falei, o Apocalipse usa muito linguagem figurada. Sabe aquela repulsa do vômito? Por que o corpo vomita? Você vê a força que o organismo faz para jogar para fora alguma coisa? É porque aquilo está fazendo mal. Se você, vou dar um exemplo, tá, gente? Uma hora dessa, quem sabe não seja nem apropriado, mas se você cortasse um pedaço de carne podre, se você sentir o cheiro, você já tem ânsia. O corpo fala assim, não põe para dentro. Mas digamos que você não sinta o cheiro e nem o gosto, e você mastigue aquele pedaço de carne podre e o ingira. Na hora que ele bater lá no estômago, o organismo vai colocá-lo para fora. Com toda a força que nós temos, como acontece, por exemplo, com o espirro, o vômito também usa a força do diafragma, dos músculos aqui dessa região do tórax, e ele vai pôr para fora. No corpo de Cristo, você vai ser vomitado se você não for santo, puro e verdadeiro. Pode ser que não seja agora. Pode ser que não seja nesse tempo. Você vai ficar aí na igreja, vai exercer ministério, pode ser até um ministério pastoral. Mas na hora adequada, no tempo de Deus, o Cristo vai vomitar você do corpo dele. Vai vomitar você do corpo dele. Credo, pastor, são palavras de Jesus. Por isso que olha aqui atrás de mim, ó, são palavras de Jesus, não são minhas palavras. Vamos ler de novo, olha. Eu sei as tuas obras, versículo 15, que nem és frio nem quente, você não fede, não cheira. Você está aqui, você não deixa de orar, mas também não ora com fervor. Não sai da igreja, mas também frequenta, só vai na Santa Ceia. De vez em quando você dizime oferta, mas não é sempre também. Você não se decide o que você quer. Você não se batiza, mas frequenta. Não toma a decisão de vir para Cristo e fica flertando com as coisas desse mundo. Você não é frio, não é quente. Tomara, quem dera você fosse um outro, você decidisse. Porque se você decidir por ser frio, por ser indiferente a Cristo, ao Evangelho, à graça de Deus, você mesmo sairia, nem daria ao Senhor o trabalho de te mandar embora. Por outro lado, se você optasse, decidisse por ser de Deus de fato de verdade, você o agradaria. Agora, porque você é morto, porque você não se decide, porque você fica em cima do muro,
e você não é frio, não é quente, veja, ele fala 3 vezes esse termo, ele usa 3 vezes esse termo, eu vou te vomitar, eu vou te expelir, fora, sai fora, eu não te quero. Aí, presta atenção, como dizes, e aí havia um engano com essas pessoas, eu sou rico, elas dizem, eu estou enriquecido, eu não tenho falta de nada, e não sabes que és, não sou eu que estou dizendo, são palavras de Jesus, são pesadíssimas, mas são palavras de Jesus, não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aquela região de Laodiceia, na época, 2000 anos atrás, era uma região, financeiramente falando, muito rica. Você sabe que onde tem dinheiro, tudo que é bom é potencializado. Então, assim, imagina, uma região com dinheiro, tinha mais cultura, as pessoas tinham acesso à educação, então elas eram mais cultas, elas eram mais inteligentes, elas eram mais sabedoras do mundo. Então, eles se auto-iludiram, eles acharam que porque tinham dinheiro, porque tinham cultura, porque tinham inteligência, porque tinham, digamos assim, em comparação com as outras igrejas, um plus, não é? Eles achavam que estava tudo bem. Às vezes, está dando tudo certo. Às vezes a pessoa tem dons, tem talentos. Vou falar uma coisa que às vezes eu sou até repreendente, tem gente que fala assim, o senhor não devia falar essas coisas na televisão. Você tem que falar em qualquer lugar. Eu conheci muitas pessoas de talento na obra de Deus, talento mesmo, talento, unção, gente que expulsava demônio como ninguém, gente que cantava como ninguém, gente que crescia a igreja como ninguém, pastores que você mandava para uma região em 3 meses, multidão, aquele povão, expulsa demônio, e canta e ora, e a obra crescia. E os piores pecados estavam ali, incubados, escondidos, coisa assim. Por quê, pastor? Porque essas pessoas, elas têm algumas riquezas, alguns dons, elas são dotadas de talentos, e aí elas acham que não precisam do que o Evangelho propõe. Bom, eu tenho um dom de libertação, eu imponho as mãos sobre as pessoas, elas ficam curadas, aonde eu vou eu cresço. Então eu penso, na cabeça dessa pessoa aqui, tá? Não sou eu não. Então eu penso, bom, por que eu preciso ser santo? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso me consagrar? Eu particularmente não sei como os pastores conseguem pregar sem passar algumas horas falando com Deus, porque eu sinceramente, eu não consigo, eu tenho dificuldade, assim, como que eu vou pregar? Às vezes eu vejo um pastor, assim, vai fazer um culto, ele não ora, não busca, não consagra, e ele chega lá e prega, e eu não consigo, eu tenho que, olha, meus sermões, as mensagens que eu prego são, se eu não ficar ali horas orando, meditando, lendo, eu não consigo vir aqui. Não consigo mesmo. E vou confidenciar, às vezes eu não venho porque eu não tenho uma palavra. Às vezes eu não apareço aqui, eu me sinto vazio, sabe? Eu vou falar o que para as pessoas? Então a gente tem que encher. Só que essa pessoa acha que ela não precisa. Eu sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Tenho dom, tenho unção, tenho talento, tenho recursos. Aí Jesus falou, olha, você não sabe, mas você é desgraçado, você é miserável, você é pobre, você é cego, você está nu. Está perdido. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, amigos, amigas, não vamos para o juízo assim. Vamos fazer uma análise. Você já percebeu que na minha pregação eu sempre proponho reflexões, vamos olhar para a nossa vida, não para os outros, deixa cada um cuidar do seu rabito, é do teu, cuida do teu rabitinho, pensa em você, pensa em sua vida espiritual, pensa se você está sendo essa pessoa que Jesus está escancarando diante dos nossos olhos, é morno,
Não é quente, não é frio, não decide se vai, se não vai. E aí, com tanto amor, porque Cristo nos ama, você vai ver que Ele nos ama. Ele diz, aconselho-te que de mim compres. São 3 coisas. Primeiro, ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio para que vejas. O primeiro, ouro provado pelo fogo, para que te enriqueça. Do quê? Da verdadeira riqueza. O que é a verdadeira riqueza? É a santidade, é a pureza, é um coração limpo, sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento, sem rancor, sem malandragem. Tem gente que virou malandra dentro desse meio chamado evangélico. Aprendeu a fazer, sabe? Aprendeu e se move com essa malandragem, traz para si coisas que não estão propostas no Evangelho. Então te enriquece da verdadeira riqueza, repito, da santidade, do temor, do amor ao Senhor, da graça, do conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. A vestimenta, ou as vestes brancas, tem a ver também com santidade, com pureza, com uma vida reta, com uma vida justa, com uma vida santa. Gente, não entrem nas falcatruas do mundo, sejam puros, sejam honestos nos seus negócios, sejam pessoas que tenham equidade nos relacionamentos, não engane ninguém, não minta para ninguém, não deturpe, não invente mentiras, não seja um fofoqueiro, vista-se de vestes brancas e unja os olhos com colírio. Pede a Deus para te dar visão, para você enxergar o que verdadeiramente importa. Eu não quero ver o que não importa, eu não quero saber o que não importa, eu não quero enxergar o que é mal, eu quero ver o que é bom. Eu quero ver o que é bom, eu quero ver o que Deus vê, quero olhar com os olhos do Senhor. Sabe, uma mudança de vida, é uma proposta de mudança de vida mesmo. Aí ele diz no 19, é uma repreensão e ele está justificando. Eu repreendo e castigo todos os que amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. As palavras de Jesus são duras por causa do amor que Ele tem para conosco. Ele quer uma igreja santa. Ele quer pastores santos, obreiros santos, diáconos santos, presbíteros santos, líderes de denominação santos. Deus quer gente pura no ministério, na obra, no cuidado do matrimônio, na criação dos filhos. É isso que Deus quer. Deus quer gente de verdade. E Ele não tem encontrado. Sabe por quê? Olha o versículo 20. Essa igreja, a igreja de Laodiceia, que talvez seja a nossa igreja, a igreja do nosso tempo, é a igreja que tocou Jesus para fora. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa igreja colocou Jesus para fora. Gente, eu falo isso. Ontem eu estava em casa, depois de ter trabalhado, e fui ajudar na mudança da minha mãezinha ontem. Trabalhei lá o dia inteiro e de tardinha eu fui para casa. Aí eu fui procurar alguma coisa de Deus para assistir. Aí estava tendo um festival de música gospel, ao vivo. Eu falei, vou assistir. Meu Deus, aquilo se parece com o mundo. As pessoas filmando, na hora que os artistas entravam, as pessoas começaram a aplaudir como se aquilo ali fosse uma estrela. Eles se acham uma estrela. Veja as igrejas evangélicas hoje, pelo amor de Deus, será que vocês não percebem que hoje as igrejas evangélicas se tornaram casas de show? É só você ver a estética delas, colocaram Jesus para fora, colocaram Jesus para fora da igreja, só recorrem a Ele quando precisam de bênção, de perdão, de graça, de misericórdia. E Jesus falou, eu estou para fora, vocês me colocaram para fora, vocês colocaram o dono da casa para fora da casa, a casa é minha. O pessoal cantava, essa casa é sua casa, nossa casa, e que rolo que está naquela casa lá, né?
É um rolo que não misericórdia. Bom, eu estou quase fazendo um fuxico gospel aqui, não é a intenção, mas para você ver que a gente eu debocho dessas coisas. Porque colocaram Jesus para fora, fica cantando que essa casa é de Jesus, mas como assim se a casa é de Jesus e vocês expulsam Jesus da casa e fazem da casa o que vocês querem? O morador da casa uma hora vai entrar e vai falar, mas quem mandou colocar esses móveis aqui? Quem mandou vocês pintarem a casa dessa cor? Quem mandou vocês fazerem essas coisas nessa casa? Essa casa não precisa de muita coisa. Essa casa é um lugar da nossa comunhão, uma mesa, uma cadeira, tudo com simplicidade. O que é mais simples e singelo do que uma refeição à mesa? Mas não, nós queremos que a casa de Jesus seja uma casa que cause impacto. Mas a casa é dele ou é nossa? A casa é dele. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, Deus deu o modelo do tabernáculo. Olha, Moisés, assim, anota aí para você fazer do jeito que eu estou falando. Não é, Moisés falou, eu vou fazer um tabernáculo church, e vou pintar de preto, e vai ter uma batucada, e o Arão vai batucar, e os filhos de Arão vão batucar. Moisés, é do meu jeito, tá? Assim, assim, anota aí, está anotando? Está desenhando direitinho? Eu quero desse jeito. Mas ele vai voltar. Espero que Jesus entre, pelo menos na sua vida. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não só a Laodiceia, mas a todas as igrejas. Amados e amadas, o Evangelho é exclusivo, não é para todos. Não é para quem quer ser diferente do que ele propõe. E quem tem que fazer o julgamento é você. Eu não vou te julgar. Eu venho, leio a palavra, explico, meditamos juntos, mas a decisão é tua. Eu espero que você siga o conselho de Jesus. Você adquira o ouro, a verdadeira riqueza, se vista das vestes puras e brancas da santidade e unja os teus olhos com esse colírio de Deus para você enxergar, para você perceber o que você não devia fazer e ver o que você deve fazer, ter a visão celestial. É uma repreensão que o Cristo dá a nós, porque Ele nos ama e nos quer bem. Espero que eu e você aceitemos de coração tais repreensões. Amém?